nós queremos dar continuidade então ao nosso módulo de escola dominical, falando sobre toda essa realidade de cosmovisão cristã, e nós estamos tratando, como falamos domingo passado, sobre evangelho e etnia. Hoje nós vamos falar sobre a questão de povos não alcançados, e nós queremos então que este tema também seja motivo de reflexão na sua vida. Vamos orar pedindo assim a Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de ter acesso à Tua Palavra, de ter acesso, Senhor, ao ensino da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido que a Tua Igreja realize, e possamos então, em Teu nome santo, Senhor, através da Tua Palavra, sermos edificados, construídos sobre esta rocha que é Jesus Cristo, que nos dá vida e vida em abundância, Senhor. Esse é o desejo que nós temos para os nossos irmãos, que tenham vida e vida em abundância, que seja motivo de alegria, de regozijo em nosso coração, de podermos ter a nossa palavra, a palavra de Deus em nossas mãos, e nela meditar para enriquecer, para se comprometer, para se dar ao reino de Deus como esperança de fé e vida. Esse é o nosso desejo, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, propriamente dita, nós perguntamos domingo passado se alguém queria dar perguntas, né? Nós tivemos duas perguntas. A primeira pergunta foi: podemos ser uma igreja mais brasileira? Porque na aula nós falamos em determinado momento sobre contextualização. Para você levar o evangelho para uma determinada etnia, você tem que fazer com que o evangelho seja compreendido dentro daquela etnia, dentro daquele contexto. E nós falamos então que isso era um exercício que poderíamos fazer, inclusive para a própria igreja. E então foi perguntado: podemos ser uma igreja mais brasileira? Sim, podemos, evidentemente, né? Nós somos uma denominação que nasceu brasileira, né? Ela rompeu com os missionários norte-americanos, então passou a ter uma liderança brasileira. Também rompeu com a maçonaria, que era um grupo de elite, né? Dentro da cosmovisão social. Também rompeu com esse grupo, e nós temos a oportunidade então de perceber que quando nós pegamos os nossos hinos, né, Cantai todos os povos, existem cânticos brasileiros, hinos brasileiros, o que isso já é uma contribuição muito importante, mas nós podemos pensar em passos maiores, né? É possível você falar sobre a forma e conteúdo. O conteúdo, você precisa tomar alguns cuidados, como nós falamos na aula anterior, né? Você precisa ter cuidados éticos, morais, teológicos e denominacionais, evidente. Então, dentro deste contexto do qual nós existimos, você deve procurar, sim, é possível uma contextualização a mais brasileira possível, né? Evidentemente que isso não pode ser um simples modismo, né? Uma forma de ser, mas uma forma de tentar amar o nosso próximo de modo que ele veja em nós não um agente estrangeiro, mas também algo que participa dentro da realidade a qual ele faz parte, dentro do seu contexto. Nós podemos, por exemplo, fazer mais as questões de forma, né? E não do conteúdo, né? Então você pode fazer uma liturgia, um hino, né? Com arranjos musicais brasileiros, né? Você pode introduzir instrumentos brasileiros, você pode introduzir formas de ações brasileiras, e isso vai tornando a igreja mais entendível para os outros também. Evidentemente que nós estamos falando de um contexto São Paulo. O contexto São Paulo é um contexto multicultural, né? E multirracial, né? Multiétnico. Então você não pode dizer que nós temos apenas uma expressão da cultura brasileira aqui, né? Você tem pessoas que vieram do Amazonas, do Nordeste, do Centro-Oeste, Sul, né? Então, ou seja, nós temos na nossa vizinhança possivelmente pessoas das mais variadas características.
Mas tem alguns bairros, por exemplo, né, você pega a Vila Zelina, que tem a marca lá dos croatas, a escola que a Ana Raquel até estuda tem uma origem assim, das freiras que vieram dessa região. Então assim, o bairro é muito marcado por estas características, né? Então tem bairros de São Paulo que têm características mais dominantes, né? Agora, nós podemos, dentro do nosso contexto, verificar aquilo que é possível, aquilo que é viável e aquilo que também é agradável para nós. Nós devemos incorporar ou fazer como uma expressão daquilo que também faz parte da nossa realidade, do nosso contexto, né? Então, este é um exercício que é possível sim. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível dentro de critérios e possibilidades que venham a abençoar a igreja e abençoar os outros. Eu creio que este é o objetivo maior. O objetivo maior é sempre pensar com categorias bíblicas, né? Eu tento fazer isso todo momento da minha vida, né? Em tudo, né? Então, quando eu falo isso, eu estou pensando na seguinte categoria: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, são duas categorias que eu posso usar na contextualização. Eu quero fazer isso como uma expressão de amor a Deus e uma expressão de amor ao meu próximo, de modo que ele também possa receber o Evangelho de um modo mais criativo, completo e abençoador para a vida dele. Então, esse é o objetivo nesse sentido. A segunda pergunta é: o que você considera que poderia ser feito de contextualização para crianças? O meu objetivo em responder perguntas não é responder à questão em si, mas abrir caminho para, né? Eu não estou contextualizado suficientemente para dizer o que as nossas crianças, nossas que eu digo aqui na região, estão fazendo ou vivem, de que modo vivem. Mas o que eu quero estimular é que nós podemos fazer pesquisas. Pesquisas são importantes para compreender melhor o contexto e a realidade, porque senão fica aquele achômetro, né? Eu acho, e muitas vezes, né, e principalmente no Brasil ultimamente, a pessoa tem um caso só e faz daquilo uma verdade, né? Então não pode ser assim, né? Quando você tem um pensamento científico, você tem que ter uma base de dados que então uma maioria dentro daquele núcleo de pesquisa vai dizer quais são as tendências. Não quer dizer nem que aquilo é a resposta, são possibilidades, são tendências. Então, por exemplo, voltando à questão bíblica, não precisa ser uma pesquisa científica tão completa, né? Até porque nós não temos esses tipos de recursos. Mas peguemos o exemplo de Jesus. Jesus era extremamente observador. Ele observava a todos que estavam ao seu redor, e quando ele conta parábolas, provavelmente parábolas e intervenções que ele faz em determinadas conversas que estão registradas nos evangelhos, nós podemos perceber que ele então observa situações. Então ele não pega de um modo aleatório os personagens de sua parábola, né? Então, quando ele fala da ovelha perdida, por exemplo, possivelmente ele estava lá com os discípulos sentado embaixo de uma árvore, passou um pastor de ovelhas e falou assim: vocês acharam minha ovelha perdida? Já perguntei aqui no vilarejo para todo mundo onde que está minha ovelha, né? Jesus deve ter observado essas situações, né? Observado pessoas ricas, né? Então, quando ele tem uma abordagem com o jovem rico, quando Jesus tem uma abordagem de parábolas que falam sobre realidades agrícolas, realidades de feituras de alimentos, né? Quando ele se declara o pão da vida, né? a água viva, tudo isso está relacionado com um contexto que Jesus está simplesmente registrando algo assim. Deixa eu falar isso para que eles escrevam sobre essa realidade. Jesus está tendo sua vivência na vida. Então, a partir da vida de Jesus, ele faz uma série de observações. Então, o meu conselho, né, a minha visão seria fazer o mesmo. Nós temos vários avós na igreja, nós temos várias crianças. Pode ser feita uma pesquisa simples com as crianças da creche, com os pais da creche, né? Na vizinhança, né? Pode ser feito, né? Com os netos que estão ao redor, com as crianças que estão ao nosso redor.
algumas perguntas simples, né? Ou observações, porque às vezes a criança de 4, 5, 6 anos não vai saber responder completamente, mas pode acontecer uma breve entrevista. Do que você gosta de brincar? Qual é o brinquedo que você mais gosta? Você assiste televisão? O que você assiste na televisão? Na escola você tem um momento de lazer, de brincadeira? O que você brinca na escola? Em casa, o que você faz quando você tem um tempo livre, né? Então, são perguntas básicas que você pode construir uma realidade daquilo que nós chamamos de ponte hermenêutica, para você fazer uma ligação entre o Evangelho, a mensagem a qual você quer proclamar, a igreja a qual você quer oferecer e aquele que é o agente do nosso amor, que então nós vamos tentar fazer esta ponte, né? Então, muitas vezes nós usamos recursos assim desde quando eu era menino, né? Vamos fazer uma gincana, as pessoas nem sabem mais o que quer dizer a palavra gincana hoje em dia, né? Aí vem uma pessoa lá com um saquinho para tirar um número lá dentro, né? Como se todo mundo entendesse essa mesma realidade. Isso faz parte do nosso contexto, né? Uma vez eu falei isso numa palestra e a pessoa falou assim, mas o Silvio Santos faz isso há 50 anos, né? Sim, né? Quando ele chega na frente do público e fala assim, quem quer dinheiro? Isso em qualquer década, em qualquer época, sempre o ser humano vai querer dinheiro. Então nós não podemos pegar um modelo e dizer assim, esse modelo é o modelo padrão. Nós temos que fazer uma pesquisa, até porque aquilo que às vezes a gente pensa que é o melhor, pode ser um empecilho, pode ser uma barreira de contexto. E eu também devo ter um coração de servo, um coração humilde de entender, eu posso ter uma melhor forma de ponte, né? Então, por exemplo, eu estava conversando outro dia com um pastor e ele falava, né, que fez um concurso na igreja de videogame, né? Porque a molecada toda jogava videogame e jogava aquele game de futebol que tem até campeonatos internacionais, né? Você entra na internet e pode se inscrever para jogar com um jogador que está em outro país. Então você pega uma criança que tem esse nível de lazer e você leva na igreja para jogar dominó, então evidentemente que talvez ele não vai querer fazer isso. Então você tem uma perspectiva de poder entender, né, estas gerações que mudam muito rápido hoje em dia, inclusive por causa da tecnologia, mas, como eu falei no início, né, não vão entender o seguinte, né? O pastor está dizendo que pode fazer qualquer coisa para as pessoas ouvirem o Evangelho. Não é isso, né? Eu disse que nós precisamos ter conceitos éticos, morais, né, conceitos teológicos e denominacionais, né? Para que você faça uma boa contextualização, que seja bíblica, que seja sábia, que tenha discernimento e vá de encontro ao amor a ser ministrado ao próximo. Então, o que eu recomendo façamos pesquisas, e essas pesquisas precisam ser elaboradas, pensadas, para que a gente possa coletar dados e a partir desses dados, então, entender essa realidade. Geralmente não é feito essas coisas porque as pessoas não têm paciência de fazer isso, mas é uma ferramenta instrumental que ajuda em muitos processos, porque às vezes você não faz esses processos de contextualização e aí você cria um projeto que fica engessado para o resto da vida, né? E não muda, fica sempre aquilo, né? E isso traz uma série de dificuldades, porque ele não cresce, não se desenvolve, não cria um grau de confluência, né, que vai trazer benefícios, evidentemente, para a igreja, né? Então, quando a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, eu interpreto no meu coração, lá na minha visão, assim, o semeador saiu para semear, ele sabia que semente que ele ia semear, ele sabia o que ele ia usar, ele sabia quando era a época melhor para fazer isso e sabia quando que tinha que regar e plantar, etc. Então, se o semeador sabe o que é necessário para a semente, nós também precisamos fazer a mesma coisa. E para concluir, uma vez eu tive um curso sobre pesquisa, quando eu estava lá na Inglaterra em treinamento para ir para o Líbano como missionário,
E eu lembro que um missionário muito experiente fez uma palestra muito interessante e engraçada, porque ele era uma pessoa assim, bem humorada e fazia uma aula engraçada, né? Então ele gostava muito, ele era americano e gostava muito de pescar, né? E eles têm um monte de equipamentos de pesca, e aí ele ia colocando fotos sobre a pesca. Então eu aprendi detalhes de pesca que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Então tinha determinados rios nos Estados Unidos que ele ia pescar, que quando a relva, né, o mato cresce em volta da margem do rio, não dá para você jogar direito a isca. Então você tem que pôr uma roupa que é especial, né, emborrachada para não se molhar, e você vai quase que 3, 4 metros para dentro da água, para que você jogando a isca vai correndo com a correnteza e o peixe então pega. Ele falou, se você não fizer isso, se você ficar parado na beira do rio, você não vai pegar absolutamente nada. E aí ele mostrou uma série de anzóis, uma série de iscas, né, que são usadas para vários tipos de peixe. Então ele evidentemente concluiu aquele curso dizendo assim, né, se Jesus falou para nós sermos pescadores de homens, nós devemos aprender a também saber qual isca usar em nossos anzóis, porque às vezes nós jogamos o anzol sem nada dentro e ficamos lá, estou evangelizando, e não pesca absolutamente nada. Então isso foi uma lição preciosa para mim, porque também nós usamos isso no contexto, no Líbano, com muçulmanos, né, com vários grupos que nós pudemos ter contato, e fazer disso um anzol com isca, porque às vezes você joga o anzol sem nada e fala, bom, eu fiz minha parte, eu estou aqui evangelizando, mas eu estou pouco preocupado se alguém vai realmente absorver aquela mensagem. Então, eu falo isso para edificar a nossa visão, para a gente crescer nessa visão, porque hoje a evangelização é algo mais do que apenas uma conversa. Você tem que ter todo um contexto e uma contextualização para que essa mensagem seja entendível e seja uma mensagem que vai ser transformadora, evidentemente pelo Espírito Santo, na vida da pessoa que está ouvindo. Então eu espero que você possa ser edificado assim. Deus te abençoe. Nós queremos então falar hoje um pouco sobre povos não alcançados, que tem a sigla PNA, e também o PNE, povos não engajados. Esta nomenclatura, este conceito, esse grupo de pessoas no mundo foram assim registrados, né, cadastrados, porque eram as regiões, ou são as regiões menos alcançadas pelo Evangelho. E quando eu digo menos, em alguns casos do PNE, nada alcançado. Então nós temos essa discussão hoje dentro da missiologia, dentro das igrejas, agências missionárias, todo mundo que se compromete a fazer missões precisa ter esse entendimento de que nós temos grupos que ainda não foram alcançados, e se nós temos um conceito teológico que Deus manda que nós devemos ir para todos os povos e, portanto, nações, e essa palavra é etnia, então todo grupo étnico deve ser alcançado, esse é o objetivo de Deus. Quando lá no Apocalipse diz que todos os povos, né, virão e louvarão e dobrarão seus joelhos diante do Senhor, quando isso é dito lá no final dos tempos em Apocalipse, na consumação desse tempo e na abertura da eternidade com Jesus Cristo, nós temos, portanto, povos cantando e falando das suas línguas, das nações as quais fazem parte, glorificando o nome de Jesus. Então, o nosso desejo como povo de Deus é ser obediente àquilo que o Senhor mandou. Eu creio que a marca da igreja a igreja, além de ser pessoas que são salvas em Cristo, são pessoas que obedecem ao Senhor, né? Sereis meus amigos se fizeres o que eu mando, né? Então, se nós queremos ser amigos de Jesus Cristo, porque muitas vezes parece que nós somos assim simpatizantes de Jesus, fazemos algumas coisas que ele gosta ou deseja ou ama e não fazemos tudo que ele manda como ordem, como uma lei, né? Como algo que deve ser feito. É um imperativo, ide
por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso se faz na consumação dos Evangelhos, quando nós chamamos isso da Grande Comissão. São textos que são expoentes de um envio da igreja para ir, e nesse sentido, então, claro, nós precisamos obedecer porque amamos a Jesus e amamos as mesmas coisas que Jesus ama. Jesus ama a sua igreja, o grande projeto para a história, até a consumação dos tempos é a igreja, e quando falamos de igreja, há pessoas que não estão dentro do aprisco e precisam ser encontradas. E este ato de amor, de encontrar o outro, assim como Deus me encontrou, eu estou então amando a Jesus e amando o meu próximo. Então este é um ato correto e verdadeiro que as agências missionárias se reuniram há tempos atrás, algumas décadas atrás, para avaliar, para pesquisar, para entender aonde que o Evangelho ainda não estava acontecendo. Então, para tudo isso é fundamental que nós tenhamos uma visão teológica clara nessa realidade. Eu gostaria então que você assistisse o vídeo que nós vamos passar agora. A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações.
Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos. Até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o Evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com o seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia, uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações, mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para essa história. Ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação? Portanto, cumprindo o que a Bíblia diz para fazermos, nós temos então esses grupos, né? Os povos não alcançados, que estão no que nós chamamos janela 1040. Se você pegar o mapa do mundo, você lembra quando você foi na escola? Tinha aquelas linhas que dividiam o mundo em linhas horizontais e linhas verticais. Então, quando nós pegamos a linha do Equador e pegamos a linha 10 e a linha 40, essa janela, essa faixa dentro do mundo é a área menos alcançada ou nenhum alcançado. Então nós temos bilhões de pessoas, porque você vai ver que esta janela é exatamente o lugar onde pega parte da África, o norte da África, pega o Oriente Médio, pega os países asiáticos. Então nós temos uma grande quantidade de população, de pessoas que moram nessas regiões e, portanto, esse é um alvo dentro da obra missionária de alcançá-los. Então é fundamental que a gente entenda essa realidade para compreender a dimensão do desafio que a igreja tem, né? Deus nunca falou que fazer a obra missionária ou fazer a obra da igreja, né? A gente precisa misturar os dois, porque às vezes fala assim, missões é coisa para quem gosta de missão, é para quem tem chamado, etc. Missão é para, como todos nós, como eu disse na aula passada, a Missio Dei, Deus tem uma missão e nos convida a fazer parte dessa missão, e Ele convida a igreja, não alguns, mas a igreja toda, a se comprometer com esta visão, né? E esse compromisso é um ato de obediência a Deus. E por isso, quando nós falamos dos povos não alcançados ou dos povos não engajados, são realidades onde o Evangelho praticamente não existe. E isso nós temos que ter no coração para meditar e refletir. Eu quero que você assista um vídeo que fala sobre isso, para que
de uma forma bem ilustrativa, você possa compreender melhor essa realidade. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Como você viu, povos não alcançados é um povo sem comunidade cristã autóctone, ou seja, que faz parte daquela cultura, daquele contexto. E nós temos, portanto, insuficientes números de recursos e visão de fazer discípulos para Jesus naquele local. No seu próprio povo não tem apoio externo e geral, com menos de 2% de evangélicos naquela região. Então foi feita uma pesquisa que se em determinado povo, então povo não alcançado, ele tem um grupo de evangélicos, de cristãos, mas menor de 2% da população, geralmente, então aquela questão da semente, lembra do que nós falamos um pouquinho atrás, sobre o semeador saiu a semear? Lembra que ele jogou a semente não nasce, não cresce, ou ela é afogada, né? Ela é sufocada, de modo que o evangelho então não consegue prevalecer. Então isso é uma realidade que está lá na parábola do semeador. Isso acontece, foi feito estudos, que se uma população de uma etnia, né, tem menos de 2% de habitantes evangélicos, cristãos, ele acaba sendo sufocado, não consegue crescer. Então, um povo não alcançado pode ser um povo que tenha microcosmos, né, microgrupos cristãos que vão crescendo, pregando o evangelho dentro do seu próprio povo e fazendo multiplicação através do discipulado. Esse é o grande desafio para nós hoje. Essas áreas são as áreas mais difíceis de você ter missionários estrangeiros, mas a grande estratégia é você tentar se conectar com alguém que se converteu ou você trabalhou para a conversão
daquele grupo, de uma família, e a partir dessa família você vai capacitando para que eles se tornem uma igreja autóctone dentro daquela etnia, e ela vai se ramificando. Por quê? Porque são lugares onde o cristianismo é extremamente perseguido. Por quê? Porque são lugares extremamente pobres. Então há grandes dificuldades nessa situação de você enviar um missionário e ele ter permissão para ficar no meio daquela população. Às vezes são populações que têm grandes estruturas religiosas, e ao entrar outra pessoa, outro grupo trazendo uma outra realidade de vida espiritual, de religião, ele pode correr risco de vida, pode ser perseguido, Inclusive os próprios nascidos naquela etnia, quando se convertem, muitas vezes acontece esse grau de perseguição, em vários níveis de perseguição. Então, são regiões onde o evangelho é mais difícil de ser pregado, e nós precisamos entender essa realidade. Alguns dizem assim, então nós temos que usar mais a internet. Sim, é verdade, a internet tem sido uma grande ferramenta evangelística, ou meios tecnológicos, Muitas vezes em alguns países nós colaboramos com isso, de entrar com pendrive, onde você tem toda a Bíblia gravada, ou você tem um CD, gravado toda uma Bíblia, um material de treinamento, ou um site que você então dá o endereço para a pessoa, entre muçulmanos nós tínhamos algumas ferramentas, onde você dava um site, onde nesse site acontece explicações, treinamentos e tira dúvidas, Só que a pessoa muitas vezes faz isso escondido, dentro da sua casa, num lugar específico, ou num café que tem internet, e vai lá e entra em contato. Mas nem sempre nessa região da janela 1040, por ser uma região extremamente pobre em vários segmentos, nem sempre você tem internet. Então, alguns dados, por exemplo, a internet tem 45% de penetração na Ásia e só 27% na África. Então, se você olhar o todo da população, não é tanta gente que tem acesso à internet. Então, nós precisamos entender que é uma ferramenta muito importante. Eu creio que Deus tem usado essa ferramenta de um modo muito especial, mas há povos, a etnias, a grupos, a locais que não têm nem acesso nesse sentido de tecnologia. Outra questão que é difícil é porque são regiões onde tem pouquíssimos cristãos, ou às vezes não tem cristão nenhum. Foi feita uma pesquisa, 10% dos muçulmanos na Ásia conhecem pessoalmente um cristão. Então veja que interessante, 10% da população conhece um cristão, 90% nunca teve contato com cristãos. Nós tivemos essa experiência no Líbano, O Líbano é um país com uma quantidade de cristãos grande, cristãos e muçulmanos. Mas quando nós trabalhamos com refugiados sírios, que então era um país extremamente fechado, nós tivemos contato com populações rurais da Síria que nunca tinham tido um contato com o cristão. E eu e a Miriam tivemos o privilégio de dar aula para essas crianças, adolescentes, jovenzinhos, e a nossa vida, o nosso testemunho marcava então a vida deles, porque em muitos momentos eles nunca tiveram um contato com cristãos. Vieram a ter porque tiveram que fugir da guerra na Síria e se refugiaram no Líbano, e lá então tiveram contato conosco. Então essa é uma marca presente que nós podemos perceber que existe no mundo de hoje, 81% de todos os hindus, muçulmanos e budistas não conhecem um cristão. Então nós temos que nessa janela 1040, esse retângulo, existem 62 países, e a grande maioria
não conhece o Evangelho. Nessa janela 1040 também se concentra as três das 4 maiores religiões do mundo. O islamismo, com grande parte da população, o hinduísmo e o budismo. Então são religiões grandes na janela 1040 e são religiões que não aceitam a presença de outras religiões se fazendo presente para divulgar a sua realidade. Evidentemente, nós vamos falar isso no final, nós temos uma questão de batalha espiritual, né? Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é porque é com principados e potestades. Então nós percebemos que em cada região, né, o inimigo cria algumas estruturas de dominação, de poder, para não permitir o avanço da igreja, né? No Brasil, Satanás age de outra forma, né? Na janela 1040, age de outra forma, né? Então nós percebemos que também o inimigo se contextualiza às formas culturais e características que cada povo tem, né? Satanás não é bobo não, e não é burro, né? Ele sabe fazer a obra dele muito bem feita, e por isso que a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos, porque ele aparece como um anjo de luz, né? Então nós precisamos entender essa realidade em Cristo Jesus. Os 20 países mais populosos estão na janela 1040, os 15, né? Dos 20 mais populosos, 15 estão na janela 1040. Os 20 países mais pobres do mundo também fazem parte dessa janela, né? Sendo que 16 estão numa condição do menor índice de desenvolvimento humano, né? o IDH, né? Então é importante nós termos essa perspectiva, né? Na janela 1040 existem os 26 conflitos étnicos mais sangrentos e disputas territoriais, né? Então são lugares de guerras, lugares de problemas, né, que acontecem, né? Nessa janela tá Israel e os palestinos, lá você está vendo lá a carnificina que estão fazendo lá, né, contra os palestinos, e a gente percebe que esses lugares sempre são barris de pólvora, né, estão sempre explodindo nessas regiões, né? No Líbano mesmo tivemos, historicamente, na história recente, uma guerra sangrenta, no Iraque, né, no Irã, e aí vai, né, e países asiáticos. Nós temos então um lugar de extrema convulsão populacional e ideológica e religiosa que se mistura nesse lugar. Portanto, é um lugar onde a igreja também, quando está presente, é mais perseguida. E isso é muito importante nós entendermos. Eu tenho falado, né, eu e a Miriam também no momento missionário, falado sobre a igreja perseguida, que nós não podemos esquecer desses irmãos, e que muitos deles, a grande maioria da igreja perseguida, não só lá, evidente, mas a grande massa da igreja perseguida está na janela 1040. Veja o vídeo que tem sobre isso, para que você possa ter um modo ilustrativo dessa realidade que eu estou falando. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida.
E embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Então você vê que essa é uma realidade que nós temos que viver como igreja. Quando nós respondemos ao nosso chamado missionário, eu e a Miriam tínhamos o objetivo de ir para um lugar onde o evangelho pudesse ser relevante, encontrar grupos étnicos que fossem menos alcançados. Por quê? A obra missionária também fez essas pesquisas porque há distorções. 90% da obra missionária, dos missionários, da mão de obra missionária, estão em lugares que há cristãos, onde o cristianismo já existe. Então é uma tendência nossa, Vamos continuar a fazer a obra de Deus onde é mais fácil, onde tem realidades de aceitação maior, onde a igreja cresce mais rápido, etc. É evidente que você tem que ter isso, mas há uma distorção, uma descompensação, de mandar 90% da mão de obra para um local e apenas 10% para esse local menos alcançado. Evidente que nós entendemos, e sabemos de tudo isso que foi comentado, os desafios, as dificuldades, é muito mais difícil ir para esses lugares, mas a igreja precisa buscar no Espírito Santo sabedoria e discernimento e o poder do Espírito Santo, porque Deus nos deu o poder para também enfrentar essas realidades. A opressão, há barreiras, há dificuldades, mas em oração nós vamos superando essas barreiras para que também sejam alcançados e nós, em um ato de obediência, amando a Jesus, estamos cumprindo a grande comissão. Então esse é um fato importante para nós. Outro fato importante dentro dessa pesquisa, e que deve ter sido alvo da sua observação, de cada $1, então vamos colocar R$5 para deixar redondo, de cada R$5, 5 centavos vão para essa região na obra missionária. Então se gasta das igrejas que contribuem na obra missionária, que dão parte dos seus recursos para a obra missionária, de cada R$5, só 5 centavos vai para essa área da janela
10:40. Então vejam que novamente nós temos uma descompensação, uma distorção de mandar tantos recursos para uma área e poucos recursos para outra. Nós temos tentado como igreja, né, sempre que fazemos uma oferta missionária, fizemos algumas no ano passado, no ano retrasado, para Portas Abertas, que é evidentemente uma agência que trata da igreja perseguida nestas áreas também, né? Não somente, mas também, o que é uma colaboração nossa, o pouquinho que nós podemos dar como contribuição para enviar recursos para estas áreas. Então nós precisamos continuar a construir esta ponte, né? Essa realidade com os povos não alcançados, e eles possam ter de nós uma ação bendita em nome de Jesus. Eu espero então que essa aula possa levar você à reflexão, e também nós queremos, como toda aula que nós temos dado, buscar ter uma aplicação, né? Nós não podemos apenas ficar no mundo das ideias, na teoria, né? Lá na caverna junto com Platão, mas a gente tem que tentar então fazer algo prático, algo que se aplica à nossa vida. Então, nós somos uma igreja frágil, uma igreja que está tentando também se reconduzir, se restaurar, se revitalizar, evidente, mas podemos fazer algumas coisas. Então, quais? Nós podemos, em primeiro lugar, orar. E oração é fruto de uma consciência. Eu só oro porque eu tenho consciência de algo que eu tenho de gratidão, algo que eu tenho para pedir, algo que eu tenho para louvar, algo que eu tenho para ter comunhão com Deus. Então, a minha consciência é o grau de conhecimento de determinadas informações. Então, é fundamental, e é por isso que nós temos o momento missionário, e devemos ter futuramente outras ações que vão nos levando a um grau de consciência para podermos realizar. E a primeira coisa a ser realizada é orar. Orar, porque oração é mover o poder de Deus, a mão de Deus para aquele local. Nós direcionamos o amor de Deus, a obra de Deus para determinado local. Isso é fundamental. Oração, oração, oração. Outro momento, nós temos que ter um engajamento maior, né? A igreja tem que ter dentro da sua estrutura, da sua visão, uma ação que possa gerar contribuições de pessoas, contribuições de ações, contribuições de projetos, contribuições financeiras que vão atendendo a este chamado da grande comissão. Então esse é o desejo, é a minha visão pastoral, que nós possamos alcançar gradativamente ações que venham abençoar e a dizer de modo muito claro: venha o teu reino. Se nós desejamos viver o reino de Deus, nós temos que ter a visão da evangelização, da missão como obra prioritária de vida para a igreja. Que Deus nos abençoe assim e que nos conceda sabedoria e discernimento para o engrandecimento do reino de Deus. Deus te abençoe.